Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, que esteja em todas as famílias na Terra, que estão espalhadas por todo o nosso planeta, que todos nesse momento recebam as luzes de Jesus, ajude e amparo dos seus anjos protetores, seus anjos da guarda. E nós temos muita alegria de estar mais um momento aqui para falar um pouquinho mais do Evangelho, agradecendo sempre esse dia maravilhoso, esse dia de trabalho, esse momento tão especial, né? Que temos a oportunidade de falar algumas frases do Evangelho de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então hoje o tema vai ser: a morte faz parte da vida. Está no livro dos Médiuns, no capítulo 24, no item 267, no livro dos Médiuns, né? Então nós vamos passar algumas frases desse Evangelho da noite. Não é o corpo que pensa, que fala e que desenvolve trabalhos de toda a natureza. Ele é apenas um instrumento da alma, capaz de ajudar no seu desenvolvimento espiritual, assim como os vários corpos que sucedem em todos os corpos, dando-lhe harmonia ou criando distúrbios nas duas engrenagens. Então o corpo não pensa, o corpo não fala, o corpo não reage. Já vimos um corpo sem espírito? Já, né? Todos nós. Porque quando o corpo morre, que o espírito volta para o mundo espiritual, que de lá que nós viemos, o corpo não pensa. O corpo lá no caixão, ele pensa, ele fala, ele tem alegria? Não tem nada. Ele está inerte, começando já a dissolver, né? Porque o motorista, que é o espírito, já não está mais ali. Por isso que a gente fala, vamos enterrar os restos mortais. Que são os restos? O corpo é o resto. Porque o corpo era o veículo do espírito, temporariamente. Por isso, tem vários tipos de corpos também. Paulo não falava que nós viemos num corpo de carne, um corpo físico, e ressuscitamos num corpo fluídico, num corpo perispiritual, num corpo astral, num corpo celestial? Esse é outro corpo, que estava ligado nesse temporariamente. Por isso que nós viemos na ressurreição da carne. Por isso que nossos irmãos católicos pregavam a ressurreição da carne. Claro, a vinda do Espírito aqui no corpo é a ressurreição da carne. Não numa carne velha, né? Numa carne doente, numa carne que morreu, né? Porque o Espírito já foi embora. Ele não vai voltar nesse mesmo corpo, ele vai ter outro corpo, preparado para novas tarefas, para novos progressos. Essa é a ressurreição da carne. A ressurreição da carne existe, mas em outro corpo, né? Que nem existe a vida eterna, como existe a comunhão dos santos. Tudo isso existe, claro, é evidente. O que se chama de morte é um processo de vida, transe, este que desperta os valores incontáveis no seio fecundo da consciência. Tudo que nós aprendemos, que nós desenvolvemos,
todas as profissões da Terra, que são várias encarnações, várias vidas. Porque se tivesse uma vida só, para onde nós íamos? Se nós não aprendemos praticamente nada numa vida, e se nós morrêssemos bem novos ainda, o que é que nós ia? Não fizemos bem, mas não fizemos mal, mas não fizemos bem. Para onde nós vamos? Como é como ser um anjo que sabe tudo, que conhece tudo, que está no mundo espiritual? Por que ele é anjo? Porque ele passou por milênios de vidas sucessivas, nesse aprendizado contínuo, tanto aqui no corpo físico, como fora do corpo físico. Porque quando nós deixamos o corpo físico, nós voltamos para o mundo espiritual. Lá o trabalho é muito grande. Lá se estuda, se trabalha, tudo que faz aqui se faz lá. Porque o espírito é o mesmo, só muda de roupa. Que o corpo físico é uma roupa mais grosseira para o espírito, que vai por causa da atmosfera que nós vivemos aqui, né? Então nós temos que saber que nós somos, o espírito não morre. Por isso está dizendo aqui, a vida, a morte faz parte da vida. São as leis trabalhando, veja bem, esses valores incontáveis no seio fecundo da consciência, que está trabalhando sempre, são as leis trabalhando no silêncio em favor da alma. O espírito não para, ele trabalha 24 horas, o espírito. O corpo reposa no momento aqui, porque precisa do sono, do repouso, mas a alma não. Quando o corpo reposa, a alma está trabalhando, está estudando, né? Está passeando. Então a alma não precisa ter descanso, porque o descanso precisa só o corpo físico, porque é material, por causa dos órgãos, que precisa também repousar, porque o trabalho é muito grande num corpo físico aqui. É de que podemos chamar de Deus em nós. O Espírito, Deus está em nós, porque está em nosso espírito. É Ele que criou, e criou com a sentença divina dele. Abençoando seus filhos, sempre Deus está abençoando todos nós. Quando chegarmos a conhecer a nós mesmos, agradecemos as dores e os problemas, as perseguições, porque são meios que nos ajudam a despertar mais vida em nossa vida. Porque tudo que nós passamos é para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para burilar a nossa alma. O corpo é o instrumento, é a esponja que limpa o corpo fluídico. Às vezes nós desencarnamos numa brutalidade muito grande, parece um suicida, nós voltamos aqui e traz essa marca dentro, gravado no corpo fluídico, porque esse acompanha o espírito, tanto lá como aqui, é eterno. E essa falha que nós falhamos conosco mesmo está gravado no corpo fluídico, que daí vai aparecer aonde? No corpo físico, quando nós pegarmos outros aqui. Porque já está gravado no corpo fluídico, né? E daí nós vamos sentir todo esse problema que nós mesmos criamos. Não foi outro que criou por nós, e nem Deus, mas nós somos culpados dos nossos sofrimentos. Tudo morre para viver com mais intensidade. Tudo, que nem a semente. Você joga uma sementinha, morre para nascer de novo. Para nascer e produzir várias sementes. Tudo morre na terra para produzir mais. Que nem Paulo falou, né? Com mais intensidade. Porém, não será uma só vida no corpo físico que nos ensinaram a nós libertar dos convenientes. Numa vida só, o que é que nós aprendemos numa vida? Nada. Se o anjo, que é anjo, ele aprendeu todas as profissões da terra e de outros mundos para ser anjo, e nós vamos aprender o quê? Em 10 anos, 20 anos, 100 anos? Aprendemos praticamente quase nada. E temos que aprender todas as profissões, desenvolver todas as técnicas, todas as funções, todas as profissões. Como é que nós vamos desenvolver numa vida só?
Como é que nós vamos ganhar essa parte intelectual do nosso espírito? Que Deus criou simples e deu o tempo que for necessário para nós aprendermos na caminhada. É o que nós estamos fazendo hoje, o que está acontecendo com toda a humanidade. Ninguém está órfão de Deus. Todos nós temos sendo guardado, abençoado por Deus e protegido pelos nossos anjos protetores, que Deus envia para nos ajudar. São muitas as vidas sucessivas na engrenagem da educação e do esclarecimento. Esclarecimento a todos. A morte do corpo físico não nos livra das nossas paixões inferiores. Pensa que quando nós morrer, essas paixões que nós temos, esses vícios, vai a terminar? Não vai, porque o vício não está no corpo, gente. O vício está na alma. E essa alma não morre. E esses vícios vai junto com a alma, pois é a alma que tem esses vícios. É a alma que sofre. E esse sofrimento não vai parar com a morte do corpo. Porque o corpo fica, mas a alma vai. E vai levar consigo todos os vícios que tem. Até chegar um tempo que vai ter força para despojar-se desses vícios. Se livrar desses vícios. Mas é só com muito esforço. Com muita madureza da alma. Passamos para o mundo espiritual sentindo e pensando do mesmo modo de quando éramos aqui no corpo físico. E por vezes, vivendo como vivemos aqui no corpo. Vamos viver lá como aqui. Que diferença tem? Muito pouco, porque a vibração é muito parecida e o corpo, quando é muito grosseiro do corpo fluídico, é muito semelhante a esse. Porque é matéria. Matéria em outra dimensão, mas depende do grau do espírito. Senão, um espírito que morre muito vício, muito atrasado, muito ruim, ele sai tropeçando à noite, ele nem sabe discernir. Não existe noite para o espírito, mas para o espírito que já entendeu. Porque quem não entende ainda vai sair pelos escuros tropeçando, porque ele pensa que está no corpo físico. De tão grosseiro que é esse corpo ainda, tão materializado. Então, por isso que nós temos que estudar bastante, fazer muito bem, fazer muita caridade, para a hora que nós deixar o corpo, nós temos uma liberdade maior. Né? Não adianta nós querer sair da gaiola e sair doente, porque nós vamos continuar doente. O dia que nós saímos da gaiola com o corpo físico, nós temos que sair melhor, gente, para poder voar como uma andorinha na primavera, mas para isso nós temos que se preparar. Vamos lá. As leis espirituais, veja lá, vivemos lá como vivemos aqui na carne. Ninguém ilude as leis espirituais. Ninguém vai iludir as leis de Deus. Porque o que fazemos, gravamos no centro da consciência. Como se escreve um livro. Tudo está gravado que nós fizemos na nossa consciência. Tudo. O gesto, o olhar, o pensamento, as palavras, tudo está gravado no nosso disquete do nosso corpo fluídico, que não morre, que vai acompanhar o espírito pela eternidade afora. Então não adianta se iludir que amanhã vai mudar, que nós vamos ser santos amanhã, que não, nós vamos se iludir a nós mesmos, porque nós somos os mesmos. Muito mudamos, mas muito pouquinho. Tão lento que nós nem percebemos muitas das vezes. Tem espírito que desencarna, vai para o mundo espiritual, volta, nem sabe, nem se acordou lá, que desencarnou, de tão grosseiro que é. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Nós não esquecemos tão fácil as coisas do passado, aqui mesmo na Terra. Passa as coisas a semana passada que nós não lembramos hoje. Então vamos lá. Ninguém nos faz sofrer. Isso é muito importante nós conhecermos. Ninguém nos faz sofrer. Nem podemos culpar os outros por nossos infortúnios. Porque culpar os outros é muito fácil. Tudo é os outros que fazem mal para nós. Foi o vizinho que mandou fazer o mal, foi a minha namorada que deixou de mim, mandou fazer o mal, foi outro que me fez o mal, é os espíritos que me fazem o mal. Tudo é os outros que fazem mal para nós. E ninguém faz o mal para nós, gente. Ninguém.
Nós fizemos mal para nós mesmos. Porque quando nós pensamos no mal, nós já estamos criando esse mal dentro de nós. Não é o outro que vai jogar um mal dentro de nós. É nós que criamos. A fonte é nossa. E somos responsáveis. Vejamos bem. Sempre achamos que os outros, os infortúnios, sempre os outros. Tudo o que acontece conosco são processos individuais. É nosso esse processo, é nosso. Acionado para o despertamento dos valores do espírito. Por que o sofrimento chega até nós? Nós criamos, volta para nós, a colheita que nós semeamos, e depois vamos culpar os outros? Se nós que semeamos, nós temos que colher. A semente é nossa. A semente do ódio, do rancor, do desejo de vingança, da inveja, do ciúme, tudo é plantação que nós plantamos no coração das pessoas. Depois nós temos que receber de volta, para aprender a fazer o bem. Estuda, veja bem, estudada, passando a observar, estuda, né, ter estudada, passando a observar o que a tua natureza precisa a entender. Precisa a entender. Porque se o espírito não entender a mensagem de Deus, a mesma dor virá. Ensinar-lhe com todos os seus recursos, não importando se gastar um dia, 10 anos, 100 anos, 1 milênio, não tem importância. A dor chega até nós, não tem pressa de ir embora, não. A pressa vai ser nossa. É o nosso melhoramento. Ela não tem pressa. Não tem pressa de ir embora. De acordo com o nosso sofrimento, a nossa dívida, a dor vai ficar conosco. Tanto tempo que for necessário. Até nós aprender a moldar, iluminar a nossa alma. A sua missão é ensinar com presteza a todas as criaturas. Ensinar a todos. Em nome daquele que criou a vida. Em nome de Deus, que criou todos nós com muito amor. Nós que não sabemos aproveitar a vida que Deus nos dá. Nós desperdiçamos, não fizemos quase nada. Principalmente, nem para nós mesmos, imagina para o próximo. Os espíritos que estiveram na Terra e não aprenderam as lições de desprendimento das coisas materiais, triste quando a pessoa vem aqui e não se desprende das coisas materiais. Fica aqui muito tempo depois, ficando apegada aos bens transitórios. Continuam depois do túmulo, preso às suas ideias de apego, sofrendo com as consequências que lhe advêm dessa prisão. Ele mesmo faz a prisão para ele. A pessoa que não se desapega das coisas da terra, das coisas materiais, que tudo é meu e nada é meu e não divide com ninguém e não ajuda ninguém, ele vai ficar aqui, cuidando desses bens que ele nem está aqui. Mas a ideia dele está, o pensamento dele está, o espírito está. Só que ninguém mais vê ele. Só algum médium vidente. Senão ninguém vê. E ele fica aqui querendo cuidar daquilo que ele deixou, que nem pertence mais a ele, gente. Os outros estão desfrutando daquilo e ele está brigando com os outros porque estão usando aquilo que ele deixou. Mas ele não era dele. Era um depósito que Deus deu nas mãos dele temporariamente, só que ele não entendeu. Vai ficar aqui muito tempo depois que morre, cuidando daquilo que ele não tem mais, que não é mais dele. Veja como é triste. As paixões inferiores são laços igualmente que fazem sofrer as almas, ainda juntos com essas imperfeições aqui na Terra. Não larga essas imperfeições porque o espírito não vai embora porque as imperfeições não deixam, né? A elas, quem parte para o além na força do orgulho, do egoísmo, continua ligado às inversões dos valores da vida. Ansioso pela paz, que somente nasce quando a alma descobre a água viva do amor.
nascendo na sua intimidade, pelos canais do coração. Então a gente sempre não tem a paz porque não construiu a paz. Quem não constrói a paz não tem paz, gente. Quem não constrói o reino dos céus dentro de nós, dentro de si, não tem um reino do céu. Se você está doente, depressivo, ansiosos, né, sofrendo com as coisas materiais, você pode ir para qualquer lugar na terra. Você não vai mudar porque você mudou de lugar. Você é o mesmo lá, com a mesma dificuldade. Vai encontrar as mesmas pessoas lá que estavam aqui. Não tem muita diferença. Se você é uma pessoa boa aqui, você vai encontrar pessoa boa onde for. Mas se for uma pessoa vingativa e invejosa, você vai encontrar onde você for pessoas iguais. Então nós temos que saber que nós temos que fazer a nossa parte. Quem parte do mundo físico envolvido nas ilusões continua vivendo nelas, respirando e sofrendo as suas desditas. A mesma coisa lá. O Espiritismo, sendo a volta de Jesus, vem ensinando, né, como conhecer a verdade para o encontro com a libertação. Temos que conhecer a verdade para encontrar a libertação da nossa alma. Enquanto nós não conhecer a verdade e não praticá-lo, nós somos pessoas doentes, aonde estivermos. Aqui no mundo espiritual, no futuro, no presente, nós somos almas infelizes, porque não conquistamos ainda a nossa felicidade. E ninguém vai conquistar por nós, gente. Nós podemos receber um apoio, mas essa conquista é individual, de cada ser humano. Vejamos bem, né? Lições, vejamos bem. Podeis, mesmo no corpo físico, começar a entender as lições ministradas no mundo espiritual, aos espíritos preparados para tal missão. Aqui mesmo podemos receber as lições dos espíritos. As leis de Deus estão aí para ser cumpridas. E os espíritos estão aí para nos ajudar. Nós é que às vezes se afastamos deles, não queremos nem saber deles, nem acreditamos neles. Como é que nós temos que ser felizes? A filosofia espírita vem nos mostrar, né? Vem nos mostrar que devemos morrer constantemente. Nós temos que morrer constantemente. Ninguém fica aqui. Nós ficamos temporário, muito rápido aqui. Temos que deixar o corpo. Deixar o corpo é morrer aqui. O homem, né? O homem velho. Morrer é mudar. Quando nós deixamos o corpo, nós mudamos de cidade, mudamos de lugar, né? Vamos para outras dimensões. Desde que deixamos uma vida inferior para começar uma superior. Sempre é o nosso objetivo. É cada dia ser melhor. Estamos morrendo na busca do mais perfeito. Sempre. Cada morte do corpo físico nós vamos se aperfeiçoando. O espírito não para de se aperfeiçoar. Por isso é que falamos que a morte faz parte da vida. Sublimando-a, sempre sublimando a morte. Cada vez nós vamos dando um passo para frente na nossa libertação. A principal obrigação do médium em Cristo é aperfeiçoar-se, é trabalhar na autoeducação todos os dias, na sequência da vida. Todos os dias temos que trabalhar no bem, fazer a caridade, amar o próximo, todos os dias. Os espíritos superiores se comunicam com os homens, mas esses devem se preparar para esse ato de luz. Temos que se preparar para receber os espíritos de luz. Os profetas não estão sujeitos aos espíritos dos profetas, e os espíritos dos profetas não estão sujeitos aos profetas. Isso é afinidade de evolução. Só se encontramos espíritos de luz quando nós se tornamos luzes também. Senão vamos receber de que jeito, né? A comunhão é sintonia. Deveis colocar em ordem tuas faculdades para que elas sirvam de instrumento da luz. Nós temos instrumento da luz se nós quisermos. Bom, podemos ser instrumento das trevas também, de acordo com aquilo que nós fizemos, com as nossas obras. É fácil saber de onde vêm
a fala, observando os conceitos formulados pelas entidades, devendo também o médium observar o seu comportamento diante da sociedade, para saber com quem andas, basta saber quem és. Quando o Espírito vem falar conosco por intermédio do médium, que nós vamos conversar com ele por intermédio do médium, nós sabemos que grau que esse Espírito tem, pelas palavras que ele fala, pelo conhecimento que ele tem, pela brutalidade que ainda ele é. Porque ele vai mostrar o quê? Mostrar o que ele é. Não diz que a boca fala do que o coração está cheio? Ele fala o que ele é em espírito. Se ele não tem nada para dar, nós temos que conhecer a evolução dessa alma. Por dever, porque nós temos que estudá-lo. Nós temos que saber o que é bem e o que é mal. O que é luz e o que é treva. As leis são as mesmas em qualquer campo de vida. As leis são para todos iguais. Se a alma parte do mundo terreno, envolvida no ódio, continua odiando depois do túmulo. Se a pessoa que está cheia de ódio, ele vai continuar odiando onde estiver. Porque isso, ele tem que se desfazer disso, mas não faz do dia para a noite. Até despertar, veja bem, até despertar para o amor. Enquanto ele não pregar o amor, não viu o amor, ele não é feliz e não faz ninguém feliz. Em uma transformação que pode durar poucas semanas ou muitos anos e séculos, para alcançar essa maturidade espiritual, que é sinal de mudanças. Nós sempre estamos mudando, temos que se mudar todos os dias para melhor. Não se pode dizer que é desencarnado fora do corpo físico que nós tornamos espírito de luz. Eu vou morrer, vou ser um anjo, vou para o céu, ou você não sei o quê. É nada, você é o mesmo lá de lá. Vai para a mesma atmosfera que tem aqui. Com as mesmas colônias, com as mesmas aldeias, depende do que se vive aqui, vai viver lá, gente. Você não vai sair de uma aldeia aqui e vai para um palácio lá. Não vai, não dá passo, não dá salto à natureza. Nós vamos fazer gradativamente esse progresso, tanto lá como aqui, gente. Por isso que nós temos que se esforçar todos os dias, né, para tornar um espírito de luz. É, pois, conhecendo a verdade que nós libertamos das trevas. E essa verdade pode começar a ser conhecida agora, no corpo físico. Por isso nós vamos convidando as pessoas, vem para o estudo espiritual, vamos aprender juntos, porque amanhã nós vamos para outra dimensão. E como é que nós vamos chegar lá, minha gente? Nunca lemos nada. As pessoas dizem que os espíritos nunca voltaram aqui. Tem milhares de livros escritos por eles, por intermédio de milhares de médiuns, de homens e mulheres na Terra, escrito pelos milhares e milhares de informações, de espíritos, que eles voltam aqui falar para nós. Falar para nós como é as colônias lá, como se trabalha lá, como se vive lá, gente. Mas nós não estudamos. Como é que nós queremos saber? Só o Chico Xavier escreveu mais de 500 livros do mundo espiritual para nós instruir aqui. Quem ler? Não queremos nem saber do mundo espiritual. Amanhã nós vamos para lá. E quando nós chegar lá, como é que nós vamos se arrumar lá? Como é que nós vamos se comunicar lá? É bom você ir para outro país e falar outro idioma. Chega lá, você não sabe nem o que está fazendo lá, não entende nada e nem se entende. No mundo espiritual também. Você vai para outra dimensão. Mas você está aprendendo alguma coisa já? Como é que vive lá? Não. Então, vai sair do escuro. Por isso todo mundo tem medo da morte. Tem medo da morte porque é um desconhecido. Todo mundo tem medo do desconhecido. Por isso que o Paulo falava e desafiava a morte, o apóstolo Paulo. Que dê o aguilhão, morte. Que dê a tua vitória. Porque não acreditava na morte, porque a morte não existe. Para nós espíritas aqui também não existe. Vem perguntar para nós espíritas, nós temos medo da morte. Que medo de morte? Não existe a morte. Existe sim a verdadeira vida, não é? Que o próprio Jesus nos ensinou. Todos que crerem em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverás.
Todos que creem em Jesus, ainda que morra com o corpo físico, viverá pela eternidade afora. Isso Jesus nos ensinou. Vocês estão com medo da morte? A morte não existe, vocês vão viver pela eternidade afora. Isso foi Cristo que ensinou a imortalidade da alma. Por isso que os irmãos católicos falam naquela prece lá do Crendo Deus Pai. Eu creio na ressurreição da carne, tão certo. A reencarnação é a ressurreição da carne, que vem novamente, quantas vezes for necessário. Milhares de vezes, até não alcançar o reino angelical, que vai milênios. Eles falam isso, nós cremos na ressurreição da carne. A ressurreição da carne é a volta no outro corpo. Como que poderia ser diferente? Eu creio na vida eterna. Ora, quantos séculos, há milênio que diz que crê na vida eterna? E nós ainda temos dúvidas da vida, temos medo da morte, porque nós não acreditamos na vida após esse corpo. Isso nós nunca aprendermos. E acreditamos na comunhão dos santos. Nós estudamos a doutrina espírita, acreditamos tudo nisso. A comunhão dos santos existe. Quantos milhares de anjos existem lá, que foram grandes homens do passado, hoje estão lá no mundo espiritual, numa comunhão de trabalho, numa comunhão de alegria, numa comunhão de louvores, porque conquistaram e vivem nessa comunhão. Então, os nossos irmãos estão certos. O que eles creem, nós também cremos. Só que nós estudamos bastante, muito mais. Porque nós não podemos ficar nas escrituras, que tudo está lá. Não está tudo lá. Lá é o início do alfabeto divino. Que depois venham esses milhares de livros ensinando nós aqui. Ou será que nós ainda, quando escreveu as escrituras, não tinha papel? Se escrevia nas cerâmicas, se escrevia na pedra, se escrevia em qualquer outro material, mas não tinha papel, não tinha imprensa. Quando foi escrito a Bíblia, como é que está toda a verdade lá? As palavras iam de boca em boca, porque não tinha papel. Ia de pai para filho, filho para neto, para avô, para os avós, é de boca em boca. Como é que nós podemos dizer que está a verdade lá? Quanto que evoluiu desse tempo para cá, nesses 4.000 anos aí? Naquele tempo você andava de camelo, não tinha nada. Hoje tem tudo nas nossas mãos. Quanto que os homens já descobriram e não acreditam na reencarnação? A reencarnação não existe lá, mas existem outras tantas palavras que falam a reencarnação. Eu vou falar da reencarnação no sábado, dentro das escrituras, dentro da lógica das coisas. Então eu quero agradecer muito a Deus por esse conhecimento que nós já conseguimos por nosso próprio esforço, né? Por nossa própria dedicação, mas é muito sofrido para quem conhece bastante as coisas. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós sofremos. Porque daí nós vimos tanta coisa errada e nós não podemos fazer nada. Porque nós sabemos discernir o mal do bem, que a maioria não sabe discernir o que é bem e o que é mal ainda. Pensa que estão fazendo o bem, mas estão fazendo o mal, porque não sabem discernir do bem e do mal. Aí por isso nós temos esse rolo, essas confusões aí, porque nós apoiamos mais o mal do que o bem, porque não sabemos discernir. E quem estuda sabe, daí vai sofrer muito. Quanto mais o médium aprende, mais ele tem comunicação com os espíritos, mais ele sofre, porque vê tanta coisas, o contrário da verdade, mas não podemos fazer nada, porque isso é uma coisa de tempo e de evolução. Muito obrigado, que a paz de Deus esteja sempre conosco, que a paz de Jesus esteja em todas as famílias da terra, que todos sejam felizes, ninguém está perdido, todos estamos crescendo, estudando, evoluindo, se purificando com o tempo, com o trabalho, com o estudo, com a dor. Tudo é um acréscimo de bondade de Deus para nosso crescimento espiritual. Divulgue esse evangelho, compartilhe, porque vai depender de cada um de nós fazer a nossa parte, não é? Que Deus então nos abençoe e até amanhã às 20 horas. Muito obrigado.